Oi, gente. Dessa vez eu não vou fazer um vídeo explicando, de fato, tentando construir um argumento, e sim eu vou, não é recitar exatamente, mas basicamente ler um texto do Paulo César Góes, membro do By-Sides, que eu achei excelente. Eu acho importante dividir isso com todo mundo, bissexual ou não. Porque, né, setembro é o mês da visibilidade sexual e, basicamente, o dia 23 é o nosso dia. E aí vai ser tipo uma série de informações abordando várias coisas conhecidas por várias pessoas e outras não. Okay? Então eu vou recitar de alguma forma, mas vai ser basicamente uma leitura com algumas interjeições. Primeiramente, uma definição básica de bissexualidade dada pela Robin Knox, uma teórica e militante bissexual. Eu me considero bissexual porque sei que tem dentro de mim a possibilidade de me sentir atraída, romântica ou sexualmente, por pessoas de mais de um sexo e ou gênero, não necessariamente ao mesmo tempo, não necessariamente no mesmo jeito e não necessariamente no mesmo grau. Primeiro ponto. Você não é menos bissexual porque se atrai mais por um gênero do que por outro. Você pode ser bissexual e se atrair mais por homens do que por mulheres, por exemplo. Isso é uma particularidade da sua sexualidade e como ela se apresenta. Mas não exclui o fato de que se atrair por outro gênero é uma possibilidade real e concreta e, portanto, você não é menos bissexual por isso. E ninguém tem que dar satisfação dos próprios desejos e fazer um gráfico explicando a porcentagem deles. Ponto 2. A bissexualidade não se refere apenas à parte sexual, mas também à afetividade. Existe uma tendência a objetificar e hipersexualizar pessoas bissexuais, o que origina aquele estereótipo de bissexual tarado. Quando nós nos definimos como bissexuais, estamos também nos colocando em questão nossas possibilidades de relacionamento romântico. Ponto 3. A bissexualidade não é sinônimo de não monogamia, confusão e indecisão. No entanto, bissexuais têm o direito de vivenciar tudo isso. As pessoas bissexuais podem ser de qualquer forma, assim como as pessoas de qualquer outra sexualidade. A gente tem o direito de ser confuso, a gente tem o direito de ser indeciso, a gente tem o direito de nos entendermos em nosso tempo, de passar pelos processos de construção da sexualidade e personalidade como um todo mundo. Isso são características humanas e não de pessoas bissexuais apenas. Não quero ser tocado. Basicamente, né? O ponto 4 é que bissexuais não têm culpa da sua insegurança e egocentrismo. Existe uma acusação recorrente de que, quando uma pessoa bissexual termina um relacionamento, ela está trocando por outro gênero, sendo traidora e mau caráter, ou mesmo reafirmando uma possível heteronormatividade. Eu até já falei isso nos vídeos anteriores. Isso não existe dessa forma. A gente tem o direito de sair de uma relação como qualquer pessoa e a gente não somos ruins por isso. Nem precisamos nos encaixar em um estereótipo feito para nos demonizar. O sentimento de desconforto que uma pessoa monossexual apresenta ao se relacionar com bissexuais é apenas dela e não deve ser projetado para seus parceiros, caracterizando-os como sujeitos menos desconstruídos por expressarem sua sexualidade. Ponto 5. Se assumir bissexual não é mais fácil. Muita gente já ouviu casos de pessoas que antes se diziam bi e depois se assumiram gays ou lésbicas. No entanto, essa questão nada tem a ver com pessoas bissexuais, que estão em todo canto e continuam bissexuais até hoje. Isso tem a ver com gays e lésbicas usando bissexualidade como possível escudo para preconceito. Um escudo inevitavelmente inútil. Por quê? Porque a bissexualidade não é levada a sério. As pessoas sempre vão achar que quem se assume bissexual está mentindo, utilizando, na verdade, uma desculpa por medo de se assumir outra coisa, mesmo que tal indivíduo continuamente se declare bissexual. Quando uma pessoa famosa se assume gay ou lésbica, a fala vai mais ou menos assim: vai mais um pro bonde, que corajoso, que atitude linda. No entanto, quando um famoso se assume bissexual, o que se costuma ouvir é: lá vem, quer chamar a atenção, porque não se assume de verdade logo. Isso é muito real, isso é muito frequente, a gente vê o tempo inteiro. É claro que, quando você sofre violência nas ruas, dizer que é bissexual não vai fazer o agressor dizer: então tá bom, foi mal aí, vou embora, vou parar de te espancar. Ponto 6. Bissexuais também têm direito a se proteger, ter medo e estar no armário. Quando uma pessoa gay ou lésbica está no armário, a reação imediata da militância é simpatizar-se e dar apoio para que ela possa se entender, se sentir confortável e se assumir da melhor forma possível. Porque todos já estivemos nessa situação e sabemos como é difícil lidar com uma sociedade em que, ser heterossexual é o normal e todo o resto é agredido. Com bissexuais é igual, né? Só que não.
As pessoas geralmente não estendem essa compaixão às pessoas bissexuais, como se elas também não fossem afetadas por essa mesma pressão. É uma desumanização enorme. Porque quando a gente não quer nos assumir, a gente não queremos assumir, nós somos taxados de covardes e aproveitadores em vez de vítimas. A visão das pessoas é a seguinte: quando nós nos assumimos, estamos mentindo, porque só podemos ser gays ou lésbicas. Quando o homem bi aparenta um comportamento considerado mais feminino, ou uma mulher bi aparenta um comportamento considerado mais masculino, só podem estar mentindo sobre a própria sexualidade, porque são covardes. Quando um homem bi é mais masculino ou uma mulher bi é mais feminina, é porque são acomodados e heteronormativos. Ou seja, a gente não tem saída nenhuma disso. A gente está encurralado e a gente está eternamente nessa trincheira ali. Ponto 7. Bissexuais estão em situação frágil porque não tem sentido de comunidade. Por causa dos problemas supracitados e muitos outros sequer citados, bissexuais são rechaçados como degenerados pela sociedade LGBT-fóbica e rechaçados pela comunidade LGBT porque a gente é considerado intruso. A gente não tem acolhimento, não temos uma sensação de pertencimento ou de segurança. Isso é muito nocivo para a nossa saúde mental porque faz com que a gente se questione o nosso próprio modo de ser, fazendo com que a gente se odeie cada vez mais. Basta só fazer uma pesquisa rápida no Google que a gente encontra várias estatísticas sobre a saúde mental e suicídios de pessoas bissexuais. Essas estatísticas não caracterizam um cenário positivo para nós, bissexuais, e com uma militância que geralmente nos esquece, com amigos que geralmente nos machucam, fica ainda pior lidar com tais dificuldades. O 8º e último ponto. A bissexualidade não é apenas gostar apenas de homens e mulheres, binária ou binarista. Há alguns meios, no final, alguns porque no contexto geral esses termos sequer são conhecidos, fora das militâncias. Tem alguns meios que existe nesses meios uma confusão recorrente entre bissexualidade e pansexualidade. Um raciocínio mais comum se afirma que pansexual se atrai por todos os gêneros e bissexual só por homem e mulher. Da parte bissexual, isso é totalmente mentira. A bissexualidade é simplesmente a atração por mais de um gênero, seja dois ou todos, como eu já também citei isso no vídeo anterior. Eu, por exemplo, no caso é o Paulo falando por ele mesmo e também serve para mim, Stefan, me sinto contemplado por ambas as identidades, embora eu use o termo bissexual por motivos políticos. É uma questão basicamente de conforto e escolha pessoal. É importante frisar que o não se atrair por pessoas não binárias é uma falácia em sua própria premissa, já que não existe forma de reconhecer uma pessoa não binária apenas olhando para ela. Ser andrógeno, ter uma aparência andrógena, não é uma não binariedade. Pessoas não binárias podem ter aparências masculinas, femininas, de qualquer jeito, e ninguém decide se vai se atrair ou não depois de se perguntar pelo gênero da pessoa. Então qualquer colocação nesse sentido é uma falha lógica e, se usada para inferir que a bissexualidade exclui pessoas não binárias, é também bem preconceituosa. Até porque a maioria das pessoas não binárias que eu conheço são bissexuais. É contraproducente discutir por causa de um termo ou de outro, já que na prática as pautas são as mesmas e a escolha da identidade é uma questão puramente individual. Lembremos que militância não é sobre o indivíduo, é sobre o coletivo e é sobre classes. Ainda assim, é bom frisar que nenhuma sexualidade serve como atestado de bom mocismo e de desconstrução. Pessoas trans são preteridas em relacionamentos o tempo todo. Elas sempre são deixadas de lado. E é isso aí. Sejam compreensivos uns com os outros, não repitam as atitudes citadas nesse vídeo e nem pressionem os amiguinhos. Ajudem quando necessário. Apoiem, informem e corrijam. Nós não somos poucos e juntos somos mais fortes.